Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor nosso Deus com todos os irmãos. O texto se encontra no Salmos, número 11, do versículo 1 até o versículo de número 4. A palavra de Deus diz o seguinte: No Senhor confio, como dizeis, pois, a minha alma? Foge para a tua montanha como um pássaro? Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as suas flechas na corda, para com elas atirarem, as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Começou o ano de 2021 e, como era de se esperar, já iniciou com muitas coisas acontecendo mundo afora, coisas que estão tirando a paz, o sossego, que estão tirando a tranquilidade de muitas pessoas. Todavia, mesmo vendo que o mal impera, mesmo vendo que o mal avança e avança numa velocidade extraordinária, nós temos a esperança em Deus, porque a palavra do Senhor nosso Deus afirma que todo o poder, tudo está debaixo das mãos do nosso Deus. Deus tem o controle de tudo. Neste Salmo de número 11, o salmista expõe uma verdade preocupante. Ele diz: na verdade já os fundamentos se transtornam, ou seja, as bases da sociedade, aquilo que deveria reger o ser humano, está transtornando-se. O ser humano, infelizmente, está valorizando mais o erro do que o acerto. O ser humano, infelizmente, está valorizando mais aquilo que desagrada ao Senhor nosso Deus do que aquilo que agrada ao Senhor nosso Deus. O ser humano, infelizmente, está abandonando a ética e a moral bíblica, os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus, e abraçando e aceitando tudo aquilo que é a vontade do inimigo de Deus e o inimigo das nossas almas. Há poucos dias nós vimos, por exemplo, na Argentina, milhares e milhares de mulheres nas ruas comemorando como se fosse a final de um campeonato, comemorando como se fosse um grande troféu, uma grande conquista, a aprovação do aborto naquele país. Observem que realmente os fundamentos se transtornam. Observe que o mal avança. Observe que o mal tem guarida nos corações da maioria do ser humano. Aí o salmista diz: os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? É uma pergunta. Por quê? Porque aparentemente o justo está sozinho, abandonado, enfraquecido. Aparentemente, aqueles que amam e aqueles que lutam por uma vida digna, honesta, por uma vida de temor ao Senhor nosso Deus, por uma vida de obediência ao Senhor nosso Deus, aparentemente está sozinho. Nós temos visto, infelizmente, o mal prosperar até entre aqueles que são chamados filhos de Deus, até mesmo no meio da igreja. Nós temos visto pessoas que são adeptas e que são discípulos, das coisas ensinadas por aqueles que estão no mundo. Até mesmo nas igrejas tem pessoas que já começam a ter um pensamento dúbio, tem pessoas que já começam a ter um duplo padrão, tem pessoas que já começam a concordar
com as coisas erradas e ruins que este mundo perverso aprova. Então, os pilares, os fundamentos estão se transtornando. Aquilo que sustentou a humanidade, aquilo que sustentou a comunidade, a sociedade, está se destruindo, está ruindo. Os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? Ora, o justo, aquele que teme a Deus, aquele que reconhece a sua dependência de Deus, aquele que está se esforçando para obedecer a Deus, porque é necessário um esforço muito forte e profundo, porque nós somos humanos, não somos melhores do que ninguém, somos sujeitos ao pecado, somos sujeitos à corrupção, à tentação, mas estamos lutando e clamando a misericórdia e a graça do Senhor. Então, o que pode fazer esse tipo de pessoa? Ora, o que nós podemos fazer é continuar confiando em Deus, continuar confiando em Cristo, continuar confiando na sua santa e bendita palavra, continuar confiando nas suas promessas. E nós temos razão, nós temos motivo para continuar confiando em Cristo, para continuar confiando em Deus. Em Mateus capítulo de número 28, versículo 18, Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós estamos vendo aí as nações movimentando-se, as nações agitadas como um mar bravio. Nós estamos vendo aí países gastando bilhões em armamento, se preparando para uma grande guerra. Nós estamos vendo aí os noticiários falando todos os dias da política, da agitação política, traições dentro da política, homens poderosos, corruptos, vendendo os seus votos que deveriam representar o interesse da sociedade, mas vendendo por propina. Nós estamos vendo aí as televisões, os artistas invertendo os valores, aprovando aquilo que é errado e desaprovando aquilo que é certo. Mas tenhamos a certeza, apesar do mundo estar conturbado, apesar do mundo estar em um momento agitado, e vai piorar, porque a Bíblia diz que vai piorar, tenhamos a certeza que todo o poder nos céus e na terra estão nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Os governos passam, os homens passam, mas Jesus permanece e permanece eternamente. E a palavra de Deus nos autoriza a termos esperança. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Observe que o céu não está fechado para aqueles que temem a Deus. Observe que, embora aqueles que temem a Deus estejam sendo perseguidos aqui nesta terra, estejam sendo oprimidos aqui nesta terra, todavia o céu não está fechado para aquele que serve e teme a Deus. João disse: eu olhei e eu vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse-me: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, apenas um trono. Na terra são centenas de nações, talvez passam de 200 nações. Me parece que só na ONU existia mais de 190 nações. Cada nação tem o seu governo. Cada governo tem, entre aspas, o seu trono. Mas a Bíblia diz que no céu existe apenas um trono. Eis que estava posto um trono no céu, e um assentado sobre ele. Um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a de pedra de jaspe e sardônica,
e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. Existe um trono no céu, existe um governante no céu, existe um que não divide a sua glória, que não divide o seu poder com ninguém, Jesus Cristo. Ele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e se assentou no trono. E o seu trono, a Bíblia afirma, é eterno. Observe o que diz o livro dos Salmos, de número 45. Salmos de número 45, o verso é o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: o teu trono, ó Deus, é eterno e permanece. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Aqui está falando de Jesus Cristo. O trono de Jesus Cristo é eterno, não passa. Os governos deste mundo duram 4, 8, alguns por serem regimes de ditadura, duram 40, 50, 100 anos, mas chega um momento que passa. Quantos líderes perversos, tiranos, já governaram o mundo? Mas aonde eles estão hoje? Estão na sepultura, passaram, só ficaram na história como pessoas ruins e perversas, como tiranos. Todavia, o reino, o governo, o trono do nosso Senhor e Salvador Jesus não passa, ele está sentado no trono, e por isso nós temos motivos para continuar confiando na sua santa palavra. O Salmo de número 47, versículo 7 diz assim: pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. O trono de Deus é um trono de santidade. O governo de Cristo é um governo de santidade. E Cristo já está governando sobre a sua igreja. Aqueles que servem a Deus com sinceridade já estão fazendo parte do reinado de Cristo Jesus. Todavia, conforme ensinado na oração do Pai Nosso, no livro do evangelista segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6, versículo 10, quando o Senhor Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou dizendo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Irmão e amigo que assiste este vídeo, as barbaridades que nós estamos vendo acontecer, as coisas terríveis que nós estamos vendo os políticos aprovarem, a maldade que nós estamos vendo se multiplicar e dominar o mundo, tem um dia determinado para acabar, para se findar. Quando o Senhor Jesus voltar para estabelecer o seu reino, o reino de Deus na terra, conforme Jesus ensina: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Neste dia, neste período, a terra irá gozar, irá desfrutar de plena paz, santidade, honestidade, prosperidade, como nunca houve na história da terra e na história da humanidade. Venha a nós o teu reino, e este reino está chegando, as profecias estão se cumprindo, nós estamos vendo tudo acontecer conforme a palavra de Deus nos alerta. Nós estamos vendo tudo acontecer conforme o Senhor Deus já antecipadamente anunciou através dos seus santos profetas. E o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus está chegando. Nós estamos vendo isso, e esta deve ser a nossa esperança. A esperança da igreja, a esperança do cristão, não deve ser ficar rico, não deve ser ter saúde plena, não deve ser conquistar carros, casas, bom emprego. Não, isso tudo que está sendo ensinado por muitas igrejas que infelizmente abandonaram a verdade, isso tudo que está sendo ensinado é mentira. A esperança da igreja,
o que deve trazer consolo e conforto ao coração do cristão é saber que um dia o Senhor Deus estabelecerá o seu reino na terra através de Cristo Jesus, o seu Filho. E todos nós iremos desfrutar de plena paz, de gozo eterno, porque Jesus reinará e reinará para sempre. O profeta Daniel profetizou isso. No seu livro, no capítulo 2, versículo 44, ele diz o seguinte: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. O reino de Cristo será estabelecido para sempre. Esta é a nossa confiança, esta é a nossa esperança. Nós estamos vendo aí a maldade se multiplicando, nós estamos vendo aí até mesmo no meio dos servos de Deus, a perseguição, a opressão, a humilhação, o desprezo. Nós estamos vendo aí no mundo as políticas públicas que deveriam ser feitas para beneficiar o pobre. Hoje, uma pessoa pobre em muitos países não tem recurso para fazer um tratamento de saúde, mas os países estão aprovando a mudança de sexo, os países estão aprovando o direito ao aborto, uma verdadeira ofensa ao bebê que está se desenvolvendo no ventre de sua mãe, uma agressão, uma violência, um pecado contra Deus e um pecado contra a vida de inocente. Nós estamos vendo os valores, nós estamos vendo uma verdadeira inversão de valores, os fundamentos realmente estão transtornados. O bem passou a ser desprezado e o mal passou a ser valorizado. Todavia, tudo isso tem um tempo determinado por Deus para se findar. Sirva a Cristo com sinceridade, sirva a Cristo com verdade. Todos nós falhamos, todos nós erramos, mas é o nosso dever, como cidadão do céu, como filho de Deus, se arrepender dos nossos pecados e se humilhar diante de Jesus. Ele é fiel, ele é bom e misericordioso para perdoar, para restaurar, para dar vitória. Sirva a Deus em agradecimento à sua salvação. Não sirva a Deus atrás de campanhas de bênçãos e prosperidade. Não sirva a Deus se iludindo com esses falsos profetas que infelizmente estão pelo mundo afora, enganando as multidões. Enquanto o povo está pobre, eles estão cada vez mais ricos. Mas sirva a Deus por gratidão aquilo que Jesus tem feito pela sua vida. Deus te abençoe, em o nome de Jesus Cristo.